Vamos ver um outro sufixo aqui, que é o ness, que é o modo como encontramos uma situação ou como uma situação está, como uma situação se encontra, né? Happiness, felicidade. Então tem o happy, que é com Y, tá? Que é feliz, quando você junta com o ness, ele cai e vira um I. Então, quando eu tenho uma situação de quando eu tenho uma situação na qual eu estou feliz, que é o happy, eu tenho felicidade naquela situação. Richness, riqueza. Quando eu tenho uma situação rich, que é rico, uma situação rica, eu tenho riqueza naquela situação, ok? Darkness, escuridão. Dark é escuro, o que até a gente viu naquela aula de cores, né? Quando eu tenho uma situação que eu encontro alguma coisa escura, é porque existe escuridão, tá? O problema é quando você percebe que alguns sufixos se cruzam. A ideia de um sufixo bate com a ideia de outro, então você fica na dúvida de qual usa num caso, qual usa no outro, tá? A leitura e muita escrita acabam ajudando nisso aí, muita prática, você consegue acabar diferenciando um pouco melhor. Mas lógico, se você parte do princípio que você entende um pouquinho do significado dele, tá? Vamos ver um último sufixo aqui, que é o chon, tá? Que é o resultado de determinada situação ou o resultado de realizar alguma ação, ok? Por exemplo, celebration, celebração. To celebrate é celebrar. Quando você tem o resultado de celebrar algo, você teve uma celebração, ok? Organization, organização. Vem do verbo to organize, que é organizar, ok? Quando você organizou algo, você teve, então, em algum período dessa linha de tempo, uma organização, ok? Administration, administração, a mesma coisa, também parecido com organização até, né? Quando você administrou algo, você teve uma administração por um período, ok? O tion fica fácil porque geralmente, salvo uma ou duas exceções, tá? A tradução dele em português é são, celebração, organização, administração, comemoração, ok? Então todos esses ão, né, o cedilha o, tio, acaba virando tion. Por isso que a gente não tem muita dificuldade com esse. Com os outros sufixos, às vezes dá um nó na cabeça mesmo, tá? Vamos ver um pouquinho dos prefixos agora, tá? Prefixo é tudo que vem antes da primeira palavra de uma letra, lá no começo da palavra, então é um prefixo, tá? E a gente vai ver um pouquinho de prefixos de negação, tá? É muito comum você ver muitos prefixos antes que negam o que vem depois, a palavra em si, tá? Vamos ver uns exemplos aqui, tá? Vocês vão ver que os prefixos estão em vermelho, a palavra normal está em preto. E vamos ler junto primeiro e a gente já vê a tradução, tá? Então, unhappy, non-smoker, incorrect, disconnect, amoral, unlock, defrost, misunderstanding, malfunction, ok? Interessante, então, vamos dar a tradução. Happy é feliz, smoker é fumante, correct, correto, connect, conectado, moral, então uma coisa ética, uma coisa moral, ok? Lock é travar ou então tranca, frost é congelado, né? Tem um freezer, então tá alguma coisa congelada. Understanding seria o entendimento, quando você entende alguma coisa, você compreende alguma coisa ou situação. E function é a maneira que alguma coisa funciona, tá? Se você parar para ver, as traduções são bem parecidas uma com as outras, né? Então, essa parte preta. O que acontece? Os prefixos mudam, ok? Em certo caso você vai usar o an, em certo caso você vai usar o non, em certo caso você vai usar o in, vai usar o this, vai usar o an, ok? Geralmente a gente pode dizer que o non ele aparece antes de palavras que indicam ocupação, non-smoker, por exemplo. O un geralmente aparece antes de palavras que mostram alguma ação. Unlock, seria destrancar, né? Bom, vamos ver a tradução dessas palavras aqui antes que a gente continue. Então, unhappy, infeliz, non-smoker, não fumante, incorrect, não correto, desconectado, alguma coisa que não é ética, destravado, descongelado, defrost, ok? Tem algumas geladeiras que tem até essa função defrost. Misunderstanding seria um mal-entendido e malfunction seria um problema quando alguma coisa funciona. Então seria o não funcionamento ou o mau funcionamento de algo, ok? Aí você vai pegar e falar, cara, sem chance de eu decorar todos esses prefixos, quando eu vou usar, quando eu não vou usar. A ideia dá para entender, né? Que ele aparece aí para negar o resto, para mostrar que é uma ação ou então uma ocupação que não é realizada, ou então uma ação que é realizada de forma contrária, mas não dá para decorar. Maravilha, então, porque aqui a gente consegue ver uma forma mais fácil.
Outro jeito de você negar com prefixo de negação é usar o not e a palavra depois, ok? Uma pequena observação, lógico, dependendo da palavra, dependendo da situação, a palavra muda, ok? Mas fica mais fácil você negar com o not antes, então, do que tentar decorar todos os tipos de prefixo, né? Isso aí vem com a prática, com a leitura você acaba adquirindo. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhada só, uma lida rapidinho. Not happy, não feliz, então, né? Not smoking, uma pessoa que não fuma. Not correct, alguma coisa não correta, né? Not connecting, alguma coisa que não está conectando. Not moral, algo que não é ético. Not locked, alguma coisa que não está trancada. Logo, alguma coisa que está aberta. Not frozen, alguma coisa que não está congelada. Not understandable, algo que não pode ser entendido, né? Algo que você não pode tomar, que você não pode aguentar, você não pode aceitar, por exemplo. E not functioning, algo que não está funcionando, ok? Que para substituir o malfunction também, tá? Pessoal, esses prefixos aí, então, é mais para mostrar como eles podem aparecer. Na verdade, foi uma introdução aí à formação de palavras. A formação de palavras vai muito além disso, ok? Mas é só para ter uma noção mais ou menos da gama de possibilidades que existe para quando você está montando, escrevendo ou falando alguma coisa, tá? Pessoal, então por enquanto é só. Um abraço. Tchau, tchau.